Olá, começamos mais um Sindasp Podcast. Bem-vindo, bem-vinda a todos e todas que nos acompanham pelo canal do Sindicato no YouTube, canal do Sindasp. Aliás, aqui o QR Code, já se tu apontar o teu leitor para cá, tu já te inscreve direto no canal, te peço que faça isso. Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast sindical, nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas empresas de perícia, pesquisa e assessoramento do estado de Santa Catarina, o Sindasp. Aqui embaixo também tem aquele likezinho, deixa o likezinho para engajar na nossa produção. Muito obrigado. Mais um sábado, mais um episódio do nosso Sindasp Podcast com o tema da homeopatia. Nessa bancada bacana, bem legal e bem bonita, está aqui comigo Gilmar Espanhol, bem-vindo. Já nos dá um panorama do que foi os outros programas, né? Para o povo entender o que nós vamos fazer hoje aqui. Bem-vindo, Gilmar. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que nos curtem através do YouTube, nos curtem através do programa. O podcast do Sindasp, mais uma vez aqui, nós estamos na terceira etapa, né, Alan? Nós estamos na terceira etapa do programa de homeopatia. Nós já fizemos a primeira etapa com o Dr. Fernando Pagliosa, né, sobre os conceitos e aplicação, dificuldades dentro da homeopatia na aplicação de humanos. Também tivemos a segunda etapa com o Dr. Pedro Boff, pesquisador da IPAGRE, né, e também abordamos a questão da aplicação em plantas, né, também algumas discussões a respeito de conceitos básicos, né, e hoje estamos na terceira etapa do programa sobre homeopatia, né. Hoje nós estamos aqui com a presença do Dr. Marcelo Pedroso, médico veterinário, né, que atua na IPAGRE, na regional de Criciúma, né, lá no sul do estado. Então, um breve relato do que vai ser esse programa de hoje. É isso aí. Não esquece de deixar o like, que não deixa, não dá, né? Não esquece de deixar o like, tá bem aqui embaixo. Comigo, para ajudar aí na condução do nosso programa de hoje, nós convidamos o nosso Daniel Nunes, coordenador do Sindasp. Bem-vindo, Daniel. E também a Carole, nossa companheira da pós-produção aí. Tem sempre bastante trabalho quando a gente termina os nossos podcasts aí para deixar ele com qualidade, levar para que tu possa acompanhar. Daniel, obrigado pela presença. Oi, Alan, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, agora começando o sabadão, né? Começando o nosso final de semana. Boa tarde, boa noite, quem vai assistir gravado depois. O Gilmar já falou um pouquinho do que já foi essas questões de homeopatia. Eu não assisti, doutor Marcelo Pedroso, aliás, o Pagliosa, assisti ainda, está gravado, o programa fica lá gravado, está bem bacana. E quem já conhece de homeopatia, aprimora os conhecimentos. Quem não conhecia, como eu também não conhecia muito do assunto, está aprendendo bastante com esse assunto dentro, que está sempre lembrando que está dentro do contexto da agroecologia que a gente está discutindo, vai estar discutindo aí ao longo do ano. Bora para mais um programa, aprender mais um pouco, então, moçada? É isso aí, o Daniel lembrou bem. Na sequência desse aqui fica aquele playlist do nosso podcast, tu vai acompanhar todos os episódios. Se quiser passar o sábado em maratona, é isso aí mesmo, vamos aprender bastante sobre a homeopatia. Carole, bem-vinda. Oi, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já vou começar com a perguntinha, né? Primeira Qual a diferença entre o animal e o ser humano no trato com homeopatia e quais as influências que podem determinar esse tipo de tratamento? Boa tarde, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, bem-vindo. Médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em homeopatia pela Fundação Benote Mur de Santa Catarina, atua na IPAGRE como homeopata, principalmente em rebanhos leiteiros e na capacitação na área, líder do programa GNM no Sul Catarinense. Bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero seja um programa fantástico, como os outros todos que nós fizemos aqui. Tá bom, obrigado, Alan, e obrigado, Carol, Daniel, em especial hoje o Mark, que é um guerreiro aí na linha da homeopatia também, entusiasta, e que nos fez o convite. Então, lembrando a primeira pergunta da Carol, né? Qual que é a diferença da homeopatia para humanos e para animais? Não tem diferença alguma, né? Toda a ciência da homeopatia, como deve ter
explanado do doutor de Lages, né, Pagliosa, é baseado em humanos, na experimentação em humanos, todos os medicamentos, né, são 3.500 medicamentos experimentados em humanos, para utilização de terapia em humanos, e a gente faz, então, uma derivação desses conhecimentos, das experimentações das matérias médicas, dos repertórios para animais, com uma aproximação muito grande, cerca de 90% de condições a gente conseguir ter sintomas muito semelhantes. Como o Pedro já falou, a parte vegetal um pouco mais desafiadora, onde a gente precisa aí fazer uma correlação um pouco maior, né? E com relação às derivações, né, aos encaminhamentos, depende, também não muda, né, mesmo sistemática dos humanos, mas com relação a isso, depende de cada indivíduo ou rebanho, dos problemas que tem, se são agudos, se são crônicos, a evolução que isso vai trazer, e a necessidade de tempo de tratamento, medicamento utilizado, e o prognóstico tem que ser avaliado caso a caso. Certo, obrigada. Danielzinho, pode ser? Vamos lá, está na fita já com a pergunta. Então, a Carol começou a falar da questão se tem diferença, né? Uma outra dúvida que eu tinha em relação da sanidade animal, se no futuro ela pode ser conquistada por homeopatia também, substituição a muitos medicamentos que são aplicados e registrados aí pelo sistema de vigilância sanitária. É que a gente tem hoje, assim como na questão agropecuária, né, na questão animal também tem bastante, as pessoas têm bastante hábitos de cuidar da doença, né, então apenas tratar a doença, e dentro da homeopatia, como isso vai ficar no futuro, de repente a gente vai conseguir avançar, ganhar mais espaços nesse sentido? Qual é a perspectiva? Então Daniel, obrigado pela pergunta. Assim, bom, a homeopatia é uma ciência, né, datada do século XVIII, do Hahnemann. Então, assim, ela tem total condição de substituir os tratamentos alopáticos ou mesmo conviver muito bem com alguns tratamentos, né? Então, a gente vê que tem espaço, sim, principalmente na produção orgânica, né? Nós podemos trocar todos os tratamentos por isso. Na atividade leiteira, a gente tem entrado nas propriedades, né, basicamente focado na mastite, que é um problema sério da atividade, e acaba avançando para todas as enfermidades da propriedade. E o produtor, inicialmente, trabalha com os alopáticos, antibióticos, os corticóides, os inflamatórios, e todos, e acaba deixando de trabalhar com esses produtos para trabalhar com homeopatia. E aí, claro, a homeopatia acaba conversando com outras áreas da ciência, como a própria fitoterapia, né, florais, né, e a necessidade de manejo, que é bem importante, né, a prevenção, que é muito mais importante. E como mesmo tu falou, né, Daniel, a questão é a gente não trabalhar com a doença, e sim com o doente, né, com o indivíduo, seja ele qual for, seja um indivíduo pet, seja um indivíduo bovino, um rebanho, um cavalo, né? Ou às vezes uma propriedade inteira, né? Trabalhar tudo como um sistema único, que a doença não é nada mais do que a manifestação do desequilíbrio daquele ser, seja ele qual for. E aí ela se manifesta, então a gente tem que entender e tratar o doente, né? Seja o animal, seja o rebanho, ou seja, de repente, uma propriedade inteira. E isso inclui, como o Pedro deve ter falado, muitas vezes a família que está ali junto, né? Então tem a parte vegetal, animal, água, solos, e também tem a família que está ali, que muitas vezes, em muitos casos, acaba sendo o causador do desequilíbrio, muitas vezes, né? E aí nós temos que tratar, buscar um médico homeopata, enfim, algum terapeuta que também possa dar atendimento nessa questão. Doutor, assim, eu queria entender um pouco, produção, comigo aqui, eu queria entender um pouco ainda nessa diferenciação, porque nas plantas a gente consegue compreender bem qual é a diferença na homeopatia, no tratamento das plantas, e no tratamento humano a gente já é muito próximo disso, né? Muitas famílias já fazem, já tem isso como parte algumas até filosoficamente. Mas nos animais é uma coisa assim que ninguém ouve falar, não é simples ouvir falar. Porque se ouve falar, tem que fazer vacina da brucelose, tem que fazer vacina disso, vacina daquilo, tem que, né, tem um rastreamento, tem, enfim, uma série de coisas que normatizam, né, a criação, os animais da propriedade e tal. Na medicina humana, a gente já consegue, pelo SUS, né, ter uma área de ação ali da homeopatia,
Então já avançou bastante, né? Claro que não aquilo que se esperava, mas já se avançou bastante. Mas na área animal isso é desconhecido. E dentro desse sistema de rastreamento, há pouco o Daniel falava aí da substituição, né, dos antibióticos por homeopatias, dos controles por sistema de controle homeopático. Eu fico queria lhe perguntar como é que a normatização, o regramento, o Estado pode olhar para essa área dentro da inspeção sanitária e da veterinária em particular, em relação à homeopatia. Na área humana, a gente já viu desenvolver, a academia está escrevendo, né? Tem uma série de coisas, mas na área animal, ao menos, né? Eu ainda não tinha ouvido falar. E ainda tem toda essa questão do ambiente, né, doutor? A homeopatia é um tratamento que depende muito das condições em que ou a planta ou o ser humano se encontra, ou o animal se encontra. E na cidade é um ambiente, na propriedade rural é outro contexto. Nós temos ali pato, marreco, a vaca, o peixe, a galinha, os animais silvestres que vêm ali visitar, tem uma série de coisas assim. O que a propriedade precisa ter para que a gente comece a ter esse selo de sanidade ambiental que a propriedade pode garantir? Daqui vem produto saudável, daqui o tratamento é a partir de produtos da natureza. Tem uma visão homeopática sobre o tratamento de determinadas doenças, ou mesmo de se defender de determinadas doenças com uma visão homeopática. Isso é isso mesmo? É esse um caminho? É por aí? É esse o pensamento da homeopatia? A homeopatia ela busca, né, a questão da saúde, né, no seu âmbito maior, né, buscando o equilíbrio de todo o sistema. Com relação à questão normativa, realmente não tem na questão da defesa sanitária animal como forma de regra lá colocada, né, algumas questões específicas da homeopatia. Mas dentro da legislação dos orgânicos, ela está colocada como uma terapêutica, uma ciência terapêutica autorizada, né, inclusive para registros, né, de propriedades orgânicas e produções orgânicas. Nós fazemos parte do grupo de trabalho junto do governo do estado ano passado, que nós incluímos a homeopatia e os tratamentos homeopáticos na lei estadual dos orgânicos, né, e todos os demais tratamentos que também trabalham. Mas eu acredito assim, que existem legislações e coisas obrigatórias por parte da legislação, como exemplo, brucelose, tuberculose, né, e outras vacinações obrigatórias, que com certeza geram um certo transtorno nos animais, mas que a homeopatia pode contribuir para diminuir esse transtorno, para equilibrar esses animais, impedindo que eles venham a adoecer. Então, tem coisas obrigatórias que nós não podemos ir contra, mas a homeopatia pode sim, e já vem fazendo, auxiliando esses sistemas. Em caso, por exemplo, de tuberculose, que é uma doença zoonótica, né, de abate sanitário, nós trabalhamos com propriedade, se a propriedade estiver equilibrada, estiver, né, sadia o máximo possível, ela não vai adoecer. E quando adoece, né, a gente, geralmente, quando interdita as propriedades, a gente realmente não interfere para evitar os falsos negativos, mas à medida que as propriedades são liberadas, né, saem do processo da propriedade, me faltou o nome agora, a gente entra para realmente tirar a sintonia, porque a gente trabalha com energia, né? Energia eletromagnética, o medicamento homeopático nada mais é do que energia magnética semelhante que vai equilibrar aquele ser, né? E a gente consegue tirar esses animais, esse rebanho, dessa sintonia com essa enfermidade. Porque a gente sabe que nas propriedades que tem brucelose e tuberculose, principalmente tuberculose, a gente faz o saneamento da propriedade, desinterdita, lembrei a palavra, desinterdita a propriedade, mas volta e meia, um ou outro animal acaba ferindo positivo e o produtor demora muitos meses, às vezes anos, para conseguir sanear totalmente a propriedade. E nós, quando a propriedade é desinterditada, se é um produtor que trabalha com homeopatia ou que tem interesse, a gente utiliza e para tirar desse processo, a gente tem visto esses resultados, tanto nos animais como muitas vezes na família. E a questão é assim, onde agir, né? Então, assim, eu, como médico veterinário, atuo nos animais. Então, assim, depende onde o produtor solicitar o uso da homeopatia, vai ser entrado. Então, se ele quer nas vacas de leite, nos animais de companhia, vamos entrar para aí. Se ele quer
né, na família, vai buscar para ser usado na família. Se quer na produção vegetal, vai ser. E uma vez ela entrando na propriedade, de alguma forma, ela não vai agir só naquele animal, ou na pessoa, ou no vegetal. Não existe barreira, né? A gente trabalha com energia, a energia ela permeia, né? Ela acaba atuando nos diversos sistemas da propriedade. Não sei se te respondi, Alan. Sim, em parte sim, mas ainda tem a questão de a gente compreender essa por exemplo, a minha mãe, né, ela cria das aves quase todas. Acho que ela tem uma compulsão, inclusive, por aves exóticas. Alan, opa, um momento, você está com algum problema no teu áudio aí, mudou teu microfone, não é mais o áudio do mic, tá? Bem Agora deu. Agora Agora voltou. sim. Fechou. Agora melhorou. Eu Repete, falava por favor. a propriedade lá da minha mãe, ela tem uma compulsão por aves. Vai encontrar lá de tudo que possa imaginar, né? Pato, marreco, galinha, pavão, fazão, galinha que tem altura de 1 metro, galinha que é pequenininha. Posso imaginar, ela tem. Se ela imaginar que não tem, ela dá um jeito de ir atrás. Mas isso é uma parte da produção dela. Também tem lá os suínos, também tem lá as vaquinhas, também tem 2 ou 3 ovelhinhas, também tem aquele monte de cachorro, gato, enfim. A minha dúvida é exatamente essa em relação a como tornar, com a homeopatia, uma propriedade tão diversa dessas, e a diversidade já é um bom, né, uma boa coisa ali, né? Porque um ambiente cheio de vida, né? Ele é um ambiente sadio. Pode ter uma ou outra coisa, mas ele é um ambiente sadio. Mas como proteger? Como ter um histórico? Assim, ao longo dos anos eu vou ter determinadas substâncias que esses animais vão passar a consumir na propriedade e possam ter algum resultado homeopático, né? Como manipular a alimentação, a água, né? Coisas a beber, de forma a também inserir, né? Ali, manipulados homeopáticos, enfim, era nessa também a dúvida, né? Essa questão do ambiente mais completo, que a gente consegue enxergar, né, que ele ao longo do tempo, se tem alguns sintomas, ele possa apresentar algum tipo de deficiência, eu já entendo isso como sendo parte do estudo homeopático, mas como transformar isso de fato, esse troço diverso assim, em algo sadio, né? Uma coisa que a gente não precisa chegar na doença mesmo, né? Isso, assim, primeiro, assim, a homeopatia não tem que fazer prevenção com a homeopatia, né? Eu vou prevenir, vou dar medicamentos homeopáticos de forma a prevenir os possíveis problemas. Não, a gente tem que focar aonde está acontecendo, e aí os sintomas e as enfermidades são sinais para a gente poder achar os medicamentos necessários e agir pontualmente nesses pontos onde tem problema, e aí a gente vai fazendo o processo de cura, né, de etapas em etapas até conseguir equilibrar no todo. E nem sempre a gente vai precisar usar medicação. Só vai precisar, né, quando tiver alguma enfermidade, algum problema. E aí, claro, o manejo é importantíssimo, nutrição é importantíssimo, água, tudo, né? Mas a gente começa a ver, e aí quem estuda um pouco mais de homeopatia entende, e o Gilmar sabe disso, né, que existe um adoecimento, que você vai vendo no nível de adoecimento mais profundo, né, onde tem mais mortalidade, você tem um outro onde tem mais edemas e mais inchaços e mais agressividade dos animais, você tem outro que eles não são tranquilos, doenças mais leves, você começa a tratar os animais, você sai do sistema de vibração mais pesado e vem para um sistema mais equilibrado. E a propriedade inteira acontece isso, não só nos animais, independente de quais sejam, dos próprios vegetais e da família também. Então, não existe fronteira, isso é uma coisa só. Então, vai agir aonde precisa. Porque a homeopatia, a base da homeopatia né, todas as experimentações são feitas em indivíduos sadios, humanos, que tomam medicação, e sem saber que estão tomando, e desenvolvem sintomas do medicamento. E aí relatam nas matérias médicas. Então, se você ficar dando medicações para animais ou qualquer indivíduo que não esteja doente, ele vai começar a ter uma doença artificial, né? Que é o que acontece muitas vezes, aproveitar isso para falar, nos produtos homeopáticos né, grandes, os preparados que eles vendem, aqueles agropecuários, né? E eles botam 10, 12, 18
medicamentos lá dentro, fazem animais sadios tomarem, e esses animais sadios desenvolvem sintomas, que muitas vezes são interessantes, né? Que ajuda a vender mais esse sal e dá mais lucro para quem vende, entendeu? Então, a gente trabalha com homeopatia líquida, homeopatia formulada, a gente só trata realmente quem precisa. Então, você galinha daquela que é de 1 metro, que eu nunca vi ainda, quero conhecer, né? E aquela está doente, nós vamos agir nela e vamos tratar ela, mas não vai ser só ela que vai melhorar. Entendeu? A homeopatia, ela trata a manutenção, né? Galinha comprida, cinza com cara de coruja. Um troço bem estranho mesmo. Um baita com animal. Manda uma foto para nós aí. Vou mandar. A palavra, cara, é equilíbrio. Segue a galinha Um indivíduo, seja ele qual for, tem que estar em equilíbrio. Daí não doer. Deve ser uma mistura com avestruz, um cruzamento. Deve ser Acho que era avestruz, só que ele não conheceu. Acho que o Alan não sabe. A avestruz é uma galinha grande. Né? Aquelas galinhas assim, com o pescoço alto. Sabe, esses espécimes aí, eu herdei do D2, do Marcelo D2. Vocês conhecem, o pessoal que vai nos acompanhar em Encruzilhada lá também conhece. O padrasto dele cria essa fazão e essa espécie de galinha grande, assim, uma galinha cinza bem grandona. E aí eu botei eles em contato e a mãe adquiriu lá Legal. o espécie. Gilmar, vamos lá. Marcelo, você abordou vários temas aí muito interessantes da homeopatia. Principalmente eu quero começar pela produção orgânica. Foi uma guerra, né? Para a gente conseguir incluir a homeopatia dentro do rol das terapias que a gente pode utilizar na produção orgânica, né? Então, são 3.500 matérias médicas, né? Medicamentos já testados em humanos, né? Que estão disponíveis para uso animal, vegetal e para o sistema. Mas eu quero voltar, como é um desafio da produção orgânica, essa visão do sistema completo dentro da propriedade, né? Desde a parte de proteção ambiental, proteção ao trabalhador, né? E, por fim, aos recursos naturais, né? Como é que é isso, Marcelo? Essa é uma curiosidade que todos devem ter, né? Quem está nos acompanhando nessa série da homeopatia. O Fernando falou lá no começo, né? Que o ideal era atender o humano desde criancinha, né? Desde a barriga da mãe, né? Tá? Para o animal funciona a mesma coisa, Marcelo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você é produtor lá, te liga. Marcelo, estou com o meu rebanho aqui tomado de mastite, né? E você vem aqui, homem, falaram que você tem umas gotinhas poderosas aí. Como é que funciona isso, Marcelo? Você chega no produtor, você nunca viu ele, não conhece o produtor, não conhece a realidade dele, Fernando. Fernando. O Fernando está falando de mim. Né, Marcelo? Não conhece a realidade dele, né? Então, como é que você aborda ele? Né? Porque você aborda o agricultor, já chega olhando para a propriedade, já chega olhando para os animais. Como é que é isso? Como é que é isso, Marcelo? Então, a primeira pergunta, quanto antes você conseguir ter contato com o animal, melhor, né? Quanto mais novo seja o indivíduo, mais fácil da gente achar medicamento semelhante. Menos camadas protetivas o indivíduo tem. Pensando em humanos, né, a gente vai criando cascas, né, para se proteger e nos esconder né, frente a tudo que a gente enfrenta no dia a dia. E os animais também acabam ficando mais, principalmente animais de companhia, os animais de produção não tanto, mas animais de companhia também vão criando essas cascas. Né? E a gente tem um pouco mais de dificuldade, um animal mais adulto, de encontrar um medicamento semelhante. Em pessoas, isso também é bem claro. Então, quanto antes de conseguir, né, já tá na barriga da mãe, é bem melhor, né? Então, isso é um alerta bem importante. Com relação à questão da propriedade, hoje tem uma demanda muito grande de produtores que querem, e técnicos que querem capacitação, está inclusive com curso em Canoinhas, né? O Pedro já falou, nós somos mais de 12 mil pessoas capacitadas no estado e fora dele, então há uma demanda muito grande de produtores também. Só que, assim, não é uma troca de insumo. Eu estou trabalhando com antibiótico, fumatório e tal, pesticida, eu vou trocar por homeopatia. Não é uma troca de pacote tecnológico.
é uma troca de filosofia de vida. Então, a primeira coisa, claro que eu chego olhando tudo na propriedade, olho se tem sombra, se não tem sombra, como é que trata o cachorro, como é que é, tu olha tudo, como é que é a família, como é que se relaciona, né? A gente olha tudo. Mas a primeira coisa é conversar com a família e dizer, olha, homeopatia não é trocar produto. Nós temos que trocar a forma de enxergar, inclusive nós mesmos, como família, né? como humanos, e aí poder enxergar os animais também nesse contexto. E aí a gente faz toda uma conversa do que é homeopatia, como é que é homeopatia. Tem casos que o produtor diz, não quero isso. Beleza. Outros, não, eu quero. Então tá, então nós vamos conversar 1 hora, 2 horas aqui, vamos descobrir bem como é que a propriedade é, e aí começamos. Então não é uma coisa tipo, vamos distribuir. Tem muitos casos, Gilmar, que acontece, o cara não acredita na homeopatia, eu vou lá dar um medicamento de agudo para mastite e cura a mastite da vaca dele. Aquela mastite, aí ele fica abismado, diz, agora vamos conversar. Então a gente sempre tem essas né, o aperitivo ali, a isca, né? A gente faz muito isso nos cursos de capacitação para agricultores, vai lá, faz os agudos, entrega o kit, que tu já participou também, né, Gilmar? E aí eles testam lá para mastite, para pele, para isso, para aquilo, e eles, olha, funciona mesmo. Bom, mas agora vamos saber o que é homeopatia, como é que trabalha, né? Porque a filosofia é um pouco mais importante. Isso eu faço também para, quando eu tenho no final de semana PETs também, eu sempre digo, olha, não é troca de medicamento. E aí, claro, a gente vê tudo, né? E muitas vezes o problema que está nos animais, está nas pessoas, né? Já aconteceu o caso, por exemplo, de um rebanho de vaca que tendo até hoje, que nós melhorávamos, os animais melhoravam, daqui a pouco pioravam. Fomos conversar com a família, eles não dormiam há mais de ano de noite. Né? Aí, vamos ver, tinha um problema de energias negativas embaixo do quarto do casal com água acumulada. Radiestesia, né? Então, assim, é um todo, não separa, porque a gente busca o equilíbrio, a gente busca a cura verdadeira, e não só tirar sintoma. Tirar sintoma é fácil, homeopatia também é fácil tirar sintoma. Mas se você tira sintoma e não cura, você aprofunda a doença. Vocês viram que vai muito além, né? Essa aí foi forte, né, moçada? Foi. E aí é isso aí mesmo. É a tal da energia eletromagnética. Deixa eu contar mais uma para você. Curioso sobre essa da água. Boa. As energias negativas, né? Sim. Isso aí, a radiestesia. Radiestesia, né, Marcelo? E um colega nosso de EPAC estava num curso nosso em Campos Novos, o curso de TERS, que o Pedro deve ter contado, que uniu 150 alunos do Sul todo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 50 alunos de cada, e tinha um deles que é agrônomo da EPAGRE, lá do Oeste. E aí ele foi no médico, meu pato, não sei o quê, empatava, a criança não dormia não sei quanto tempo. Né? E ele estava lá para ver, já tinha acertado o medicamento, meu pato veio conversar comigo, e no que está vendo, aí fomos descobrir que tinha uma cisterna, né, de armazenamento da água da chuva embaixo do quarto dele. Aí eu falei, faz o seguinte, muda de quarto. E ele mudou de quarto e a criança parou de chorar. Nossa. Não é uma coisa só. Meu Deus. Isso é tudo energia. E a homeopatia vai ajudar? Vai ajudar. Eu não sei se o Gilmar fez o curso aquele que teve em Lages com o pessoal do movimento, que fizeram um radiestesista que veio e fez do CAV ali, e tinha um lugar muito negativo, descobriram lá, nem vou entrar nos detalhes. Então tem muita coisa que interfere. E a homeopatia pode tratar e pode resolver esses problemas também. Então a energia ela permeia. Né? Então, a água não seria uma energia da natureza, uma coisa... Não, é que essa energia é boa, mas só que ela em movimento, ela é estacionada, ela possui uma energia, não é que ela é negativa, mas ela é menor que a tua energia. Ela produz uma energia menor que a tua. Então, vocês lembram da história do equilíbrio, né? Quem tem mais para quem tem menos para buscar o equilíbrio. Mas no caso acontece se a água passa por baixo ou é próxima, tipo assim, tem lugares na zona rural que tem sanga por perto, né? Principalmente se passa por baixo. Principalmente se tem água por baixo, principalmente se a esgoto é pior ainda. Então, assim, sim. Tem que tomar cuidado com isso. Estamos entrando num outro campo, né? Mas que tudo não está integrado, entendeu?
Por isso que a gente tem que ver o todo da coisa, porque às vezes, eu estou aqui com homeopatia resolvendo. Em muitos casos acontece isso em propriedades. Eu vou lá, dou homeopatia e melhora. Dali a pouco piora de novo. Eu dou homeopatia, melhora. E piora de novo. O que está acontecendo? A homeopatia está errada? Não. Tem alguma coisa no sistema que não está deixando fazer a cura. E assim, gado de leite é muito comum. É barro, animal atolado, animal entrando na água, animal sendo maltratado, né? Sendo batido, xingado. Né? Você falou ali antes no backstage, né? Vamos falar assim, da história da mãe que sofre muito com a separação do filhote, né? do terneiro. E a atividade leiteira, né? Hoje menos, mas as pessoas abatem os animais machos. E aí tá na frente da mãe, né? Isso fica. Entendi. Isso Vocês vejam como é importante. Uhum. Viu, Marcelo? Só para complementar essa informação da energia, porque quem acompanhou o nosso programa, quem não acompanhou, está na nossa playlist, né? O primeiro programa com o Dr. Fernando Pagliosa, ele falou que a homeopatia, até a potência 12CH, né, que é a centesimal Hahnemanniana, que é uma unidade de medida, uma das unidades medidas da homeopatia, né? Até a 12CH nós ainda temos, né, princípio ativo. Até a 11. Né? Até a 11. Até a 11, né? Até a 11, né? 12 já a partir da 12... Isso, a partir da 12 é só energia, só informação, né? E aí o Juan lembrou bem que a água é o principal veículo, né, Marcelo, né? É o principal veículo que a gente utiliza, né, na homeopatia para veicular essa informação à energia, através da agitação, através da dinamização dos medicamentos, né? Isso é energia pura, né, Marcelo? E é impressionante que quanto mais promental, né, mais altas são as potências. Mais altas são as potências, né? Eu, por exemplo, eu estou trabalhando uma questão e estou trabalhando com 200 M. Então, 200 milisimal. Ou seja, lá na frente, né Marcelo? Quantas mil vezes diluída, quantas mil vezes dinamizada. Né? Então, é energia pura. E é isso que o Marcelo está dizendo, que os animais sentem isso mais rapidamente do que os humanos, não sei se é isso, mas eles parecem que eles têm os canais mais abertos para as vibrações da natureza, né? Então, e o ser humano, obviamente, ele sente isso, mas ele não está flagrado, ele não se liga. Como o Marcelo falou muito bem aí, né? Que um simples depósito de água embaixo da casa pode alterar todo o sistema de energia dentro da casa e uma homeopatia não funcionar, né? Então, vocês vejam que uma coisa vai muito mais além, né? Então, vale, né, Marcelo, fazer curso, ler bastante, porque essa informação das ondas eletromagnéticas, da energia eletromagnética, que é um dos fundamentos da homeopatia. Mas eu quero fazer uma pergunta muito rápida para ti, Marcelo, com relação quero voltar um pouquinho para trás na tua atuação, Marcelo. Quando que tu começou, na verdade, a trabalhar com homeopatia? Foi depois da tua especialização? Você já tinha uma tendência a trabalhar com fitoterapia, com homeopatia, com radiestesia, e assim por diante, né, Marcelo? Eu sempre digo, Gilmar, que é um caminho sem volta, é uma viagem sem volta, não tem mais como voltar. E vocês estão escutando coisas hoje, e já escutando nesses outros dias, que você abre uma visão que você não fecha mais. Por mais que você ignore, você não fecha mais. E eu tive contato com a homeopatia no final da minha graduação, em Santa Maria, em 96, no meu estágio, por acaso. Tinha um cachorro que tinha um design enganado, com lesão de coluna, e ninguém já tinha encaminhado para a eutanásia, tinha uma médica veterinária homeopata no hospital em Santa Maria, e disse, não, deixa eu tentar. E aí ela fez o cachorro andar. E aquilo ali ficou na minha cabeça. E ela fez um seminário explicando o que era homeopatia, os 4 princípios, e as escolas homeopáticas, e aquilo ali ficou na minha cabeça sempre. 10 anos depois, eu estou na EPAG e entro no curso de pós-graduação, em 2006. Né? E dali mudou filosoficamente a minha vida. Assim, né?
A partir daí, eu já trabalhava com fitoterapia, né? Trabalhei muito com coisas, com receitas caseiras, garrafadas, coisas, sempre trabalhei, né? Buscando tratamentos alternativos da fitoterapia e tal. Mas aí, quando entrou a homeopatia, lavou tudo, assim. Não uso mais pouquíssimos tratamentos. Um tsunami de conhecimento. Só que assim, um choque muito grande, assim, por isso que o Gilmar falou, tem que estudar, porque não é através de uma leitura só ou de uma palestra, você tem que estudar, né? E eu fui 3 anos de pós-graduação, o primeiro ano foi só conflito interno por conta dos conceitos muito fortes da alopatia na minha formação. Como que eu vou largar uma coisa que eu sei, que eu tenho certeza, para pegar uma que eu não sei, que é tão complexa? Então, assim, há que se desprender, né? Mas, como eu digo, não tem como a gente navegar se ficar amarrado no porto, né? Tem que ir. Aí savela e vai, né? Que os bons ventos nos levem para os melhores lugares, né? E aí eu tive a grata surpresa e venho trabalhando desde então, né? Me formei em 2008, e venho só seguindo, né? Tem várias histórias excelentes, né? Eu tenho as palestras que eu mostro, muitos casos, claro, tem coisas que não dá certo, tem coisas que dá certo, né? Mas muitos êxitos e muita coisa boa. É uma mudança de vida, uma mudança de filosofia. Eu, por exemplo, era consumista de remédio alopático. Minha mãe tinha uma caixa de remédio. Cada vez que ia viajar, levava uns 20 remédios que poderia que dar alguma coisa, né? E eu me criei a base de remédio. Qualquer dor de garganta era Bactrim, era tudo que era coisa. Hoje não tomo nada. Nem nada. Então, Marcelo, tem uma voz do além aqui. Eu não sei se consegue me ver, sou eu, Juan, que eu queria fazer uma pergunta. Sim. Você falou, né, sobre... Eu gostaria de saber, assim, a gente vai fazer um tratamento convencional, a gente vai no médico lá, ele receita a medicação, a gente faz o tratamento e deu. Na homeopatia, a gente faria, ou né, até o próprio, no caso do animal, ele não tem essa escolha, né? Mas teria como, assim, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar, ou eu tenho como, por exemplo, ir ali e fazer um tratamento com homeopata, ou não? O ideal, né, que se você não tem conhecimento, é procurar um homeopata, né, para ele escolher o seu medicamento. Eu trabalho com a linha que um medicamento único é capaz de curar o indivíduo no seu todo, independente do que ele tiver, porque ele é semelhante ao indivíduo. Claro que em alguns momentos você muda, você troca, mas eu não uso mais do que um medicamento por vez. Então, há necessidade de um conhecimento. Claro que se você tiver uma dor de garganta, você pode ir na farmácia homeopática pegar uma barifa, por exemplo. Se você tiver um problema, sei lá, de gripe, por exemplo, tem um influenzino. Hoje tem um cronino que foi proibido, né? Mas tem um influenzino, que é um dos órgãos da gripe. Eu me tratei da Covid só com influenzino e vitamina, né? Legal. Então, só que assim, pontualmente você consegue curar sintomas com homeopatia. Para você fazer a cura maior, você tem que ter um homeopata. Você mesmo pode estudar, não requer formação, tem que saber ler, escrever e querer estudar. Né, Gilmar? Então, Marcelo, Gilmar, Daniel, Carol, aquele intervalinho ali rapidinho, para molhar a palavra, 50 segundinhos ali, vamos passar o recadinho do jurídico aqui e a gente já volta, beleza? Beleza? Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda. Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure o profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o Sindasp está nesta também. Procure o Sindasp para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço e até a próxima. Pois então, estamos de volta. Deu para tomar uma aguinha, né, Gilmar? Mas antes de continuar o nosso bate-papo aí, eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo aí para se inscrever no canal,
deixa lá o joinha lá, compartilha também, tem bastante conhecimento. Todo sábado de manhã a gente está vindo aqui para o Sindasp Podcast produzir esses conteúdos aí para estar compartilhando com a nossa base de representação, aprendendo bastante, inclusive ouvindo frases de grande impacto. Marcelo, essa aqui eu vou anotar e vou levar para a vida daqui para frente, ainda bem que tem esses conteúdos. Quando você trata o sintoma apenas, a doença se agrava, tem que trabalhar a cura. Para mim é a gente geralmente tem um hábito, né? A gente procura, tá doente, vai lá e trata o sintoma. E às vezes a gente está maquiando a própria doença, né? A gente tem realmente que buscar todo o contexto. Mais um aprendizado, Gilmar. Muito obrigado por isso. Mais um, já está aqui anotadinho já no meu caderninho de cabeceira de cama. Mas, assim, como se manipula a homeopatia com os animais? Porque com o ser humano, que a gente já viu aqui, a Glória veio conversar conosco, com o vegetal, para mim também, eu tinha bastante curiosidade. E agora, como que trabalha a homeopatia com os animais? Então, Daniel, primeiro, só falando da tua frase que tu anotou, eu estava me lembrando, assim, né, que em muitos casos a gente consegue... piorar, né? No caso do corticóide na pele, né? A mãe passa uma picadinha do mosquitinho, a mãe passa uma pomadinha de corticóide, some a picadinha, depois vira uma rinite, né? Uma bronquite, muitas vezes asma, só para te colocar. E às vezes a história da amidalite também é muito comum, né? Vai lá e tira as amígdalas, né? É a mesma coisa que você está tocando, arrombar a casa, está tocando o alarme, você vai lá e corta o fio do alto-falante. Você simplesmente desligou a sirene. Entendeu? Então é a mesma coisa. Outra frase de impacto. Então, assim, os medicamentos, a gente utiliza os medicamentos de farmácia humana, né? Homeopática humana. Nós do EPAG temos o laboratório de homeopatia, que o Pedro é o coordenador. Mas eu aqui na região mando manipular tudo em farmácias humanas. Importante dizer que essas farmácias humanas, para fornecer medicamentos para animais de produção, PET não, mas animais de produção, precisam ter registro no Ministério da Agricultura. Isso foi uma das coisas que nós tivemos que nos preocupar, né? Porque não pode ter, o Ministério da Agricultura reclama que não pode ter resíduo no medicamento que vai para os animais, né? Então nós tivemos que também registrar as farmácias humanas. Isso é muito importante, porque na forma líquida, porque é só no Brasil que existe essa forma líquida, nos outros países é tudo já formulados com valor agregado em cima, e nós não temos esse valor agregado, né? Porque a homeopatia líquida não tem patente, só o gás, só paga o frasco, o álcool, a mão de obra, e é isso aí. Né? E aí está os custos da farmácia. Né? Então, a gente trabalha com homeopatia líquida e temos que manter isso, porque é muito mais barato do que qualquer medicamento. E é fácil de encontrar esses medicamentos? Como é que... Então, a gente sempre tem uma farmácia parceira, eu aqui no Sul tenho 4 farmácias parceiras aqui, uma em Tubarão, 2 em Criciúma e uma em Araranguá. E aí tem mais uma em Torres, que é aqui perto, que também faz. Então o ideal é conversar com um farmacêutico próximo, né? Uma farmácia próxima, e tem que ser farmácia homeopática, né? Que realmente faz homeopatia, não é uma farmácia de manipulação normal, né? Porque o farmacêutico tem que ter conhecimento de homeopatia, que é toda uma farmacotécnica, né? Que está descrita na farmacopeia. Né? Então, muita gente diz que a homeopatia não é ciência, não sei o quê, mas está toda a legislação, está tudo certinho, está tudo registrado. Né? Mas, como diria um cara do passado, são muitos interesses. Né? Muitos interesses. Essa questão. Boa cidade, isso aí que tu falou, Tubarão. Marcelo. Conheço. Tubarão tem a Maria Rocha. Né? Conheço essa cidade, muito boa essa cidade, por sinal, viu? Mas parece que tu anda meio ausente aqui. Que intimação, hein? Tô brincando, nem sei de nada. Vai lá, Gilmar. Marcelo, assim, ó, tem uma curiosidade aqui, Marcelo, não só minha também, claro, mas como técnico. Assim, Marcelo, vou te dar um exemplo. Um pecuarista me procurou e ele está com uma infestação muito grande de carrapatos. Né? Normal agora, nessa época do ano, né, Marcelo? Tá? Aplicação pura e simples de um nosódio. Nosódio, pessoal, é um medicamento feito com o próprio carrapato coletado na propriedade, né? Eu estou dando o exemplo do carrapato, mas pode ser uma joaninha, pode ser um pulgão, pode ser qualquer outro inseto.
né? Então, a eficiência, Marcelo, desse carrapato coletado na propriedade e feito o dito nosódio, que é o nome técnico desse medicamento, e aplicado nesses animais, ele é quase que uma substituição de insumo, né, Marcelo? Tá? Eu deixo de aplicar vamos dizer assim, o carrapaticida químico, né? E estou aplicando esse aspas carrapaticida natural, né? Como é que você vê essa questão, Marcelo, de a gente também ser uma forma de entrada na propriedade de um pecuarista, principalmente? Então, primeiro, parasita de uma forma geral, mas principalmente carrapato, é manejo, né? Então, você não consegue resolver o carrapato se você não dividir as áreas, não conseguir fazer o mínimo manejo dos animais, eles vão estar sempre se infestando, o ambiente cada vez com mais infestação, não tem o que resolver, não existe mágica. Uma vez resolvida a parte do manejo, o nosóide é uma alternativa, não pode se resumir nela. Talvez para um produtor que não está querendo trabalhar com homeopatia, pode ser utilizado como uma isca para ele usar a homeopatia e ver a taxa de carrapato diminuir. Mas que só isso não vai resolver. Mas uma vez que ele viu que deu um resultado, ele buscar um equilíbrio desse rebanho, né? Acertar o manejo e dar um medicamento que ele chama de medicamento simílimo, semelhante ao rebanho, para equilibrar esse rebanho. E aí o nosóide vai responder muito melhor. É o que a gente tem visto na prática, nas propriedades hoje no ar. Não há medicamento que resolva se não tiver manejo, né, Marcelo? Não tem como, o Hahnemann nem que já seja dizia, homeopatia. Né? Não tem como, o Hahnemann já dizia, não adianta você estar com uma doença respiratória e você mora num porão úmido, frio, sem insolação. Você não vai se curar nunca. Né? Não há medicamento que faça cura, é um processo completo. Os animais também, o animal com mastite é um problema sério. Agora, se você não tirar o barro na volta, as vacas dormindo na mesma área, deitada no barro, no esterco, não vai resolver, não é a homeopatia que vai resolver. Você cura uns e outros adoecem. Eu tenho vários casos que eu conto nas palestras, mas parece que não curou, mas eu curei um monte, mas novos adoeceram. Né? Então, quer dizer, porque tem o, a gente chama de enoxa, né? Tem o agente causador ali, o que ameaça, né? O que atrapalha, né? São os obstáculos à cura, né, João? Certinho. Daniel, Carol? Eu já tirei as minhas dúvidas. Então tá. A gente teve um problema técnico antes ali no áudio do Alan e agora ele sumiu. Porque o computador dele teve um problema. Aí a gente perdeu o nosso. Deu pau lá. Eu vi que ele sumiu. Não dá nada. Marcelão, vamos dar uma continuidade aqui então. Assim, ó, nós já falamos isso, acho que é uma das coisas que impacta diretamente nos agricultores e que é uma forma de aspas, convencer os agricultores a trabalhar com determinada atividade, né, Marcelo? É a redução de custos, né, Marcelo? É a redução de custo no rebanho, né? Ou na qualquer atividade. Como tu trabalha com gado e leite, especificamente, né, Marcelo? Como é que você vê isso no acompanhar uma propriedade, né? Desde a introdução da homeopatia até o equilíbrio vital dessa propriedade, há uma redução significativa nos custos, Marcelo? Como é que é isso? Como é que o agricultor vê isso? Como é que é essa relação de custos comparado com os medicamentos convencionais? Olha, é bem, se a gente usar a medicação líquida, né, formulada em farmácias humanas, é bem gritante assim, a redução de custos que acontece. Né, você trabalha, nós trabalhamos com parceria com farmácias, aqui um frasco de 100 ml de homeopatia está R$30. Você consegue, 100 ml, dependendo do rebanho, passar um mês, ou que sejam 200 ml, né? Mas só trazer um caso bem específico da mastite clínica, que é um problema que a gente tem, recorrente, mesmo dando medicamento de fundo, acontece, a gente usa um medicamento chamado fitolac. Não vale para tudo, mas é um exemplo. Então, eu utilizo um frasco de 100 ml, eu consigo tratar no mínimo 10 vacas com homeopatia, curar essas 10 vacas, independente do número de tetos acometidos. Uma bisnaga de mastite
Não precisa que seja R$10 cada um. No mínimo é 3 se curar. Dá mais barato. R$30, né? Para um tento de uma vaca. E o maior problema não é o custo do medicamento, e sim o leite que você joga fora. Porque na homeopatia você vai jogar fora o leite daquele tento enquanto está doente. Os demais você usa, porque não tem resíduo. Na alopatia, você trata um, você compromete o leite dos 3. E não é só durante o tratamento. Depois o período de carência lá que vai, às vezes, 3, 4 dias ou mais, né? Então, é muito baixo o custo. Os produtores gostam bastante. E aí tem que adaptar o manejo, né? Porque você está acostumado, né, a usar os antibióticos, usar as agulhas e tal. Você vai usar, botar na comida. Então, mas o produtor sempre prefere. Né? Eu não vejo. Né? E os animais ficam melhor porque não tem mais injeção na propriedade. Né? A não ser as vacinas obrigatórias. Isso aí a gente não tem que fazer, tem que fazer. Né? Mas a homeopatia depois vem para equilibrar. É bem orientação. Era uma pergunta também que me criou, saiu na cabeça agora, e você acabou de falar. Eu tinha essa dúvida em relação às vacinas tradicionais, né? Assim, da mesma maneira que, não sei como funciona com as plantas, mas você produz um alimento orgânico ou não, né? Mas nos animais tem essa função da vacinação, da fiscalização, e aí não sei se poderia tratar um animal somente... É assim, ó, o que acontece? É Juan, né? Então, Juan, assim, o que acontece? Existem as vacinas obrigatórias que têm que ser feitas, né? Por exemplo, tem um surto de raiva naquela região, como tem aqui no sul, em algumas épocas. Você tem que vacinar, você não vai deixar de vacinar esses animais, né? O que a gente trabalha com excesso de vacinação. Hoje em dia tem um excesso de vacinação do gado leiteiro, que é para vender, né? E aí o Daniel, que é da região de Tubarão, que sabe que tem uma vacina leiteira importante no Vale do Grosso Norte, os caras, né, vacinam, prescrevem coisas que nem tem necessidade. Isso causa desequilíbrio dos animais. E assim, tem vacinas que os animais não têm o problema, e uma vez vacinado, um sério problema, e nunca mais repetir. Sempre tem que vacinar. Então, assim, o excesso que a gente acha que não é interessante. Isso também acontece, né, nos humanos também. Então, vacina aquilo que realmente é o necessário, porque essas vacinações, elas, em excesso, elas causam um distúrbio nos animais. Porque a vacina, ela acaba sendo uma agressão ao sistema imunológico. Ela força o sistema imunológico a responder. Essa é uma vacina, beleza, mas pega em campo que são 10, 12 vacinas. Né? Ou a agressão que é feita, né? Então, a necessidade depois desses animais serem reequilibrados. Vale lembrar, Marcelo, que as vacinas, só para uma questão de informação, as vacinas são obrigatórias e são permitidas na produção orgânica, né? Sim. Além de obrigatórias, são permitidas, né? Tá? Então, as vacinas não é problema, tá? É aquilo que o Marcelo falou, o problema são excessos de medicamentos, né? Que são aplicados, às vezes até erroneamente, né, Marcelo? Né? Esse é o grande problema que nós temos comparado com a gente, né, que somos anões. A gente tem o problema das resistências, né, dos agrotóxicos. Os animais têm a mesma coisa. Tá? Os carrapatos têm resistência, não é à toa que é um dos maiores problemas da pecuária brasileira, né? Além de manejo, obviamente, né? Mas os princípios ativos, de tanto o pessoal utilizar erroneamente, né? Esses princípios ativos que tinham uma vida útil bem maior no mercado, hoje não tem, né? Até por erros de aplicação e de manejo, né? Tá? Mas assim, Marcelo, eu queria voltar um pouquinho naquele tema que você abordou ali, e para mim é o pano de fundo da homeopatia, além da questão social, obviamente, né? Que uma vez que a gente vê que uma vez que o pessoal começa a utilizar a homeopatia e está convencido e domina a tecnologia, né, Marcelo? A partir do momento dele ter uma matéria-mãe na mão, e ele mesmo fazer a diluição, ele mesmo fazer a dinamização, e ele mesmo preparar o seu próprio medicamento a partir do medicamento matéria-mãe, vamos dizer assim, né? A matéria-prima, mãe, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os anteriores.
tá? Pode ser repetitivo aqui para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que já escutou, mas eu vou fazer a mesma pergunta. Você acha que a homeopatia, para os agricultores que adotam ela, e veem isso como uma grande tecnologia, entre aspas, você acha que ela é libertadora? No sentido da gente ter mais condições de escolher o que a gente pode utilizar dentro da propriedade e assim por diante? Sim, ela é libertadora por si só, né? Já começa filosoficamente, né? Você trabalha com filosofia, né? Você liberta a mente primeiro, né? E você fica também liberto com relação a escolher o que você vai utilizar. E mais, né? Você poder formular o próprio medicamento, poder escolher qual medicamento é para os animais, de repente até pegar numa farmácia, ou ter as próprias matrizes para reproduzir, que é um trabalho que nós fazemos hoje, com todos que são capacitados. Importante o produtor ser capacitado. Não adianta só ter o medicamento se ele não for capacitado, não tem informação. Nós temos informação e nós mesmos estamos já distribuindo os kits de matrizes e os dispensários, a exemplo do Benomur, para tornar eles independentes, né? Nesse meio, né? Com informação, que é o mais importante. Então, eu acredito sim, ela é libertadora, né? E a gente acaba fazendo aí uma certa, né, mudança, né, social a partir da homeopatia também, porque junto vem vários temas, várias discussões, várias reflexões que a gente acaba fazendo com a sociedade. Né? Se não fosse a homeopatia, Marcelo, a minha visão, né? Se não fosse a homeopatia, a pecuária orgânica seria muito, a nossa vida estaria muito mais difícil, viu? Se não existisse a homeopatia, tá? Essa ciência, por isso que eu digo que é libertadora, né? E essa palavra, para mim, é muito emblemática com relação à homeopatia, né? Desde o primeiro curso que eu fiz, e quando a gente, queira ou não queira, a gente acaba virando terapeuta sem querer, né, Daniel? A gente acaba indicando as coisas, né? E, obviamente, que eu não entro na medicina humana, mas a gente indica e conta os casos, né? E as pessoas acabam acreditando e utilizando isso na sua vida, né, Marcelo? Marcelo, vem cá. Com relação a esses cursos, Marcelo, você e o Pedro já falaram também, mais de 12 mil capacitados, né? Eu gosto da palavra capacitado, eu acho que se ele fizer um curso e dar continuidade ao conhecimento, dar continuidade ao estudo dele, aí sim ele fica capacitado, né, Marcelo? Não é apenas um curso, né, que vai capacitar a pessoa, mas a continuidade dela, né? Essa continuidade no conhecimento, na distribuição do conhecimento, é uma preocupação sua, Marcelo, quando você sai de um curso, por exemplo, deu um curso lá em Canoinhas, até colega nosso, o Ferrari, colega nosso da Cidasc, lá né, fez um curso com vocês lá, ele não cansa de falar bem de vocês, né? E aí ele é nosso coordenador. E aí, como é que é isso, Marcelo? Como é que você enxerga isso pós-curso? É uma ansiedade tua? Como é que fica isso pessoalmente? Então, assim, ó, eu sempre digo, a gente fala capacitado, né, mas eu digo semeados, né, porque o Pedro se preocupa muito com isso, assim, mas do que isso vai ficar? Eu falei, né, eu estou aqui para semear, vamos semear o conhecimento. Tem lugares que germina, né, a história da semeadura lá da Bíblia, né, tem lugar que germina, tem lugar que não germina, tem lugar que demora para germinar. Eu demorei para germinar 10 anos, até que eu fui no meu curso, né? Então, é assim, as pessoas, aquilo que eu digo, uma viagem sem volta, que as pessoas elas mexem, né? E muitas vezes elas ficam incomodadas, como aconteceu com o Canoinhas, como acontece com todos nos primeiros módulos, porque mexe muito forte na base conceitual, nos paradigmas da sua vida. E isso ninguém gosta de ficar, né? Perder a sua certeza. Então, eu digo sempre que a gente está semeando, né? E queremos sempre semear. E a continuidade desses cursos, a gente tem trabalhado com o EPAGRE, tem que continuar ampliando, a gente tem demanda para Chapecó, tem demanda para agora tivemos em Itajaí, então demanda existe, fora os cursos online, né? Então a ideia é continuar. E os pós-cursos depende muito dos alunos, sabe? A gente não tem
os grupos que se formam nas regiões é que tem que ser áreas novas. Mas o pessoal, a gente sempre diz, não, agora é ouro, nós fizemos um curso durante a pandemia, nós queremos que vocês venham aqui. Não, nós vamos, mas o que vocês fizeram de real e prático para a gente poder discutir em cima? Se é para nós ir lá de novo falar a mesma coisa, sem agregar nada, não vale a pena para vocês. Para nós vamos. Então, a mesma coisa, assim, todos os cursos, eu disse, olha, tem o grupo aí, né, que reúnam e digam o que vocês fizeram, para nós até dizer assim, está certo, não está certo, pode melhorar aqui, pode melhorar lá, e ajudar de certa forma. Então, depende muito da autogestão do grupo. O grupo tem que se autogerir, na nossa concepção. Uhum. Muito legal, Marcelo, essa tua abordagem aí, porque é uma preocupação que a gente tem também dentro do sindicato, nas nossas capacitações, né, Daniel? A gente capacita o povo, né, às vezes em fundamentos de movimento sindical, né, para o pessoal compreender como é que funciona isso, né, como é que funciona o movimento, como é que funciona a relação das pessoas, né, porque é muito dinâmico, né, Marcelo? É dinâmico, a sociedade é dinâmica e a propriedade também é dinâmica, né? Sabe? É como tu falou, né? E eu até falei para a pecuarista lá que perguntou para mim do Carrapato, né? Eu falei, como é que é teu manejo? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Como é que é teu manejo? É a pecuarista, aqui na Serra Catarinense, poucos dividem as áreas, né, Marcelo? Aí eu perguntei, tá aí, quantos piquetes tu tem? Ela, eu tenho, como é que é? Aqui eles chamam não é, 1 milhão de campo, né? Chamam de 1 milhão de campo aqui, 100 hectares é 1 milhão de campo, né? E ela tem 2 milhões de campo, 200 hectares, né? Eu falei, quantas invernadas tu tem? Ela tem 2. Eu falei, então deu boa. Então deu boa. Quero ver você manejar tudo isso aí, né? Não tem como, aí ela deu risada, né? Eu falei, não, você vai ter que gastar dinheiro e dividir tudo isso aí. Daí, mas então, Marcelo, só um comentário que eu queria fazer, né? Com relação à dificuldade do manejo e a dificuldade de a gente abordar as pessoas, né? Como é que se dá, Marcelo, mudando um pouquinho o viés, indo para a área do ensino, Marcelo, como é que o pessoal no Sul aí tem a relação com as universidades, com as entidades de ensino? Como é que é isso? Como se dá isso? Ou se tem as parcerias? Como é que se dá isso, Marcelo, por aí nessa região? Vai esclarecer para a gente. Aqui no Sul, a gente tem parceria com a Unibave de Orleans, né? Inclusive, um dos cursos nossos foi feito em parceria com professores da Unibave, né? A Tati, que você deve ter conhecido, dava aula lá, ajudou na coordenação, fizemos seminários lá dentro. A Unisul também, de Tubarão, né? Do nosso amigo Daniel, é uma parceira, inclusive agora estamos indo para ir fazer um seminário lá dentro, né? Com os alunos da medicina veterinária. Então, temos bons parceiros aqui. Não temos dificuldade, né, de ampliar, né, ter parceria com as farmácias, com as universidades, com as organizações, né, o pessoal da agricultura orgânica. Né. Mas assim, Gilmar, uma das coisas que eu digo assim, a homeopatia não pode obrigar ninguém a querer trabalhar com isso. Tu pode dar informação, a pessoa diz assim, isso para mim não serve para mim, não serve para mim hoje, e não querer fazer. E é um direito que ela tem, né, é um direito que ela tem, de querer ou não. Mas a gente está disponível. Quem nos chama, como diz o Pedro, quem nos chama, tentamos atender da melhor forma possível. Né? Somos poucos ainda, né? Tu é um deles, né, formado, que tem o compromisso, como diz o Pedro, também de formar. Nossa ideia é formar formadores, pessoas que possam estar levando. Né? Já foi mais difícil trabalhar dentro da EPAGRE com isso. Hoje está um pouco mais fácil, né? Mas é a revolução, a gente tem que fazer pela base, né? Massa. Como é que está a aceitação? Aproveitando nossa instituição aí, a nossa empresa aí, que eu sou ipagriano também, né? O Daniel também como é que está a aceitação do nosso corpo técnico, Marcelo? Está evoluindo isso? A rapaziada mais nova está procurando? Como é que está isso, Marcelo? Então, sua visão. Pararam de fazer piada da homeopatia. Já é uma coisa muito boa. Já é uma grande coisa. Então, assim, o que aconteceu? Assim, eu não sei agora, nós estamos entrando num novo governo, novos dirigentes, né? Mas até então, nós sempre que fizemos capacitações e tal, meio por demandas, né? A EPAGRE não querendo deixar, mas daí as prefeituras pagavam, né? Daí a Associação de Município pagava, daí eles começaram a ver, poxa, mas tem gente querendo e está pagando, né? Deve ser bom, né? Então, é assim, a gente tem que fazer milagre fora para depois se acertar.
E a coisa cresceu, e aí quando a gente começou e fizemos o curso de homeopatia da TERS, juntou a Emater do Rio Grande do Sul, o IDEA do Paraná e a IPAGRE, aí a diretoria da IPAGRE disse assim, não, mas tem que ser modelo IPAGRE, né? Nós sabemos fazer. Eu digo, bom, então tá, né? Vai ser feito, então. E aí nós ganhamos espaço, né? Porque nós nos fortalecemos com as instituições externas, né? E nos respeitam, né? Porque o Pedro tem um trabalho fantástico, né? Um laboratório de homeopatia único que existe no país, numa instituição de pesquisa e extensão. E aí ficou mais fácil, né? O pessoal está respeitando. E a gente espera agora, queremos fazer um grande evento, né? O Pedro deve ter comentado, um evento internacional aí de homeopatia para o ano que vem. Vamos ver se a nova diretoria aí, ela acolhe, né, a nossa proposta. Somos parceiros nesse evento aí, né, Daniel? Somos parceiro para divulgar, somos parceiro para divulgar mais uma vez o trabalho da homeopatia. Né, Daniel? Marcelo, aqui o Juan de novo. Mas é isso, Marcelão. Então, a questão a questão da pecuária, eu não sei como é que está o tempo aí, Daniel. Então, Juan? Esse menino, queria aqui fazer minha última pergunta aqui para nós já se encaminhando aí, se despedindo, que já passamos aí 6 minutinhos do tempo, tá bem bom o papo. E a minha pergunta assim é simples: o cara leigo que não sabe nada, tem alguma leitura, alguma coisa para indicar assim para a gente iniciar assim a saber do assunto assim sobre homeopatia? Tem um livro de cabeceira que o Gilmar pode passar para vocês aí, que é a Entrevista com o Homeopata, né? Diálogos com o Homeopata, que vai te dar uma base. Depois tem uns outros documentos ali, que é Simílio Vassilio Escurento, que explica a questão do semelhante por semelhante, mas a base aí é o Diálogos com o Homeopata, né? Se não conseguir com o Gilmar, eu posso, manda para mim por e-mail, eu encaminho. Tá certo, beleza. Então, é isso. O Gilmar caiu ali a internet dele também agora. E além da dica, eu vi que também a questão da homeopatia cuida também do todo o ambiente, né? E o Marcelo Pedroso também é preocupado com essa questão, e aí ele contribui também socialmente com outras áreas, né? Parece que até com música também, eu ouvi falar. Então, assim, ele cuida do geral. Eu ouvi falar, assim, parece que me falaram, parece que tem até um material publicado. Como é que é isso aí, Marcelo? Conta para nós. Obrigado aí pelo espaço, né? Então, eu também sou músico, né? Além de médico veterinário, sou músico desde criança, né? Fui me construindo e tenho algumas músicas gravadas, toco em banda, toco na noite também. E recentemente eu lancei um clipe, né? Uma música minha, Conquista. Quem quiser procurar é Conquista Marcelo Pedroso, acha no YouTube, no meu canal, e poderá o link aqui embaixo depois comprovar, né, a qualidade ou não, né, do material. Mas é muito mais do que uma questão profissional, que eu também me julgo um profissional da música, mas é um sonho pessoal, né? Deixar registrado legal. a cores, né, em áudio e vídeo. Muito legal. Uma música que eu compus, e acredito que na sequência terão outras aí. Com certeza. Muito bom aí, pessoal. Então é Marcelo Pedroso no YouTube, né? Conquista o nome da música. Isso, só procurar bem fácil. O Juan depois vai botar o link aqui. Já me inscrevi lá no canal e já escutei a música, muito boa, muito por boa, sinal. Hein? Verdade. Show de bola. Bom. Fico feliz aí pela divulgação. Então vamos lá, Gilmar. Finalizações aí para nós, Carol. Gilmar, Daniel. Não, eu só tenho a agradecer, né? Mais uma... É isso aí, então, gente. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal aí do sindicato, do Sindasp. É só se inscrever, deixa o link, toca o dedo no link aí e compartilha. E até sábado, né, Daniel? É isso aí, Gilmar, muito obrigado por mais essa participação, essa intermediação. O Gilmar conversou, organizou aí com todos os 3 podcasts sobre homeopatia, que foi na área humana, depois na vegetal e agora na animal, teve a intermediação aí do Gilmar Espanhol. Muito obrigado por fazer esse meio de campo aí também, um entusiasta da homeopatia. E Marcelo Pedroso, muito obrigado por estar compartilhando conhecimento aí, nos trazendo um pouco mais sobre esse tema, né, que
que é libertador. Eu já me convenci isso, eu não conhecia muito, mas como é uma filosofia de vida, né? É uma postura, é um comportamento que a gente toma, então, quanto ser humano. Então, eu aprendi um pouquinho mais desses três, que depois, né, Gilmar, nós vamos fazer um bate-papo com os três juntos, nas três áreas aí, para concluir. Aí vai ser bacana, aí vai ser muito bacana. Aí tinha que fazer aí no estúdio, né? Boa, Isso, boa. no estúdio, os três na mesa, tete a tete. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Espero que curtam. Já aproveita quem está assistindo ao vivo agora no sábado, comenta aí aquilo que ficou de dúvida também, que a gente vai estar conversando aí com esses grandes pensadores aí. A gente vai estar sanando essas dúvidas e aí está discutindo também no próximo podcast. Pessoal, o sindicato é com cada um de nós. Um forte abraço, bom final de semana e tudo de bom. Tudo de bom.